Boa noite, pessoal! Estou aqui, Clarice, querida de vocês. Estou melhor, graças a Deus, acordei muito melhor aqui da boca. Fiz uma extração ontem do siso e foi difícil, mas graças a Deus está tudo bem. Eu vou chamar a nossa convidada de hoje, é Maiara. E vai ser maravilhoso. Tá dando show aqui. Dá oi, pessoal, gatinha. Fala, oi, galera. Tudo bom com vocês? Vai lá pra fora. Tchau, gatinha. Derrubou meu incenso. Carlos Araújo entrou. Boa noite para vocês que estão entrando. Mais um domingo, mais uma semana querida. Muito bom ter vocês aqui na nossa live. A Mai já foi convidada, estamos esperando ela aceitar o nosso convite. Vocês estão bem? Josi entrou. Oi, Josi. Boa noite, pessoal. Fiz uma make especial hoje. Maiara Avelarde entrou. Já já ela vai aceitar nosso convite. Visualizar, entrar ao vivo. Cadê a nossa escritora, jornalista querida? Olá, boa noite, Mar. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada você por ter aceito. É um prazer estar aqui com você. Bom, Prazer é todo mundo. Vamos começar a nossa live de hoje. Eu vou pedir para a Mai se apresentar, né, para falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua formação, naturalidade, né, de onde você nasceu, onde você fez a sua faculdade. Conta pra gente. Bom, então vamos lá. Começar essa história. Como escritora, eu adoro contar histórias e nada como contar um pouquinho da história da minha vida para vocês me conhecerem melhor. Bom, vou falar um pouquinho mais sobre o lado profissional primeiro, aí depois eu entro falando do meu lado pessoal. Acho que fica mais fácil. Isso. Sobre o lado, né? E sobre o lado profissional, quando eu fiz o ensino médio, eu vou lá atrás, só para vocês entenderem. Eu prometo que eu vou tentar ser sucinta, tá? Que tem muita história e eu vou tentar ser breve, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Eu sempre gostei de várias áreas. Dentre elas, sempre tive meu coração dividido entre a área da saúde e a área da comunicação, das artes, da escrita. Sempre foi uma dúvida na minha cabeça, sempre foram essas áreas. E quando eu fiz o técnico, eu fiz em patologia clínica na época. Porque assim, eu tinha pensado em fazer magistério, porque eu também gostava de uma sala de aula, tal, queria dar aula, né? E só que na época, eu sou de São Paulo, né? Eu estudei no São Judas, então na época, o magistério, no ano, bendito ano que eu entrei no colegial, no ensino médio, tinha acabado. Não ia mais ter magistério. Era só pedagogia, né? Tava entrando, era aquela transição. Então eu falei, bom, já que eu não vou poder fazer o magistério, vou escolher uma outra área. E aí eu, com essa questão de ter muito amor pela área da saúde, fui fazer patologia clínica e fiz assim com o maior carinho. Para quem não sabe o que é patologia clínica, né? Porque análises clínicas, aliás, hoje eu acho que as pessoas, eu não sei mais se usam patologia, eu acho que usam análises clínicas mesmo no técnico, né? E então, assim, super me apaixonei, trabalhei com laboratório assim no estágio. Foi uma coisa assim muito gostosa mesmo o curso para mim. Fiz muitos amigos, os professores maravilhosos. E aí tinha uma professora de história. E para você ver, eu gosto de falar isso porque é para as pessoas entenderem que os professores têm uma função muito importante na formação dos alunos. E não somente na formação para estudar para um vestibular ou para uma aprovação assim
né, no Enem, mas muito para a questão da influência que eles exercem na nossa vida, aquela força que eles dão, sabe? Eu admiro demais o professor, a figura do professor. E aí tinha uma professora maravilhosa de história, e aí ela chamava Ariete, e ela falou assim pra mim, Mayara, eu sempre gostei de escrever, e ela sabia disso. E ela falou assim, eu te inscrevi. Ela não perguntou pra mim, posso te inscrever? Ela simplesmente chegou pra mim e falou, eu te inscrevi, tomei a liberdade de te inscrever num concurso da Associação Comercial de São Paulo sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Quando ela falou isso, eu falei, não, você tá brincando, né? Não, é uma poesia. Então você vai ter que contar a história da Revolução Constitucionalista de 32, concorrer com o estado inteiro de São Paulo, fazendo uma poesia. Aí eu, tipo, comecei a rir, né? Falei, ah, tá. Aí ela, não, eu sei que você é capaz, por isso que eu te inscrevi e tal. Aí ela me deu uma aula sobre isso, especial. Um amor de pessoa, assim, sabe? Uma aula muito elucidativa, assim, muito esclarecedora. E aí eu fui na biblioteca, né? Fui até a biblioteca, pesquisei alguns livros, tal, estudei. Só que assim, passavam uns dias e aquela coisa, né? Você tenta escrever e o negócio não vem, aí eu gosto de brincar com o pessoal que falou, baixou o santo. Aí eu fiz a poesia numa noite. E mandei e tal. Aí eu tava na casa de uma amiga minha, um dia assim, sabe? Ah, vou na casa da minha amiga passar a tarde. E aí o diretor da escola tinha ligado em casa. E aí meu pai ligou na casa da minha amiga e falou: "O que você aprontou?" Eu falei: "Meu Deus, como assim que eu aprontei? Eu não sei, eu não fiz nada dessa vez, eu juro que eu não fui." Né? Não, também não era uma menina problema assim, não. Mas eu tava preocupada. Eu falei: "Gente, será que eu fiz alguma coisa errada e eu não tô sabendo?" E aí o diretor ligou lá e falou comigo. E aí ele me deu parabéns e falou: "Olha, parabéns, você foi a primeira colocada do concurso e tal." E aí eu fiquei muito feliz, porque era um concurso realmente que todos os alunos do ensino médio estavam participando do estado de São Paulo, né, de várias escolas, pública, particular, enfim. E aí teve a cerimônia, foi inesquecível. E aí, a partir disso, a minha professora, ela falava muito comigo e falava, porque, né, aquela dúvida, né, terceirão, o que você vai fazer no vestibular? E eu tinha dúvida entre medicina ou a área, eu estava super assim para medicina, ou a área da comunicação, jornalismo, arte. Só que assim, eu queria ser atriz. E meu pai, ele era uma pessoa de idade, uma pessoa que tinha um pensamento antigo, então ele falava que, né, vida de atriz é, ai, atriz é mulher fácil, essa vida aí não dá certo de artista, pensamento antigo mesmo, porque meu pai tinha o quê? Quase 80 anos, gente. Então, né, uma visão muito antiga mesmo. Não vou culpá-lo, porque foi a criação que ele teve. E aí, nessa discussão toda, eu falei, bom, eu não vou poder fazer artes cênicas, então, e aí, como eu recebia muitas coisas assim das pessoas, de artista não ganha dinheiro, artista morre de fome, artista no Brasil não dá em nada, eu pensei assim, aí olha a lógica de pensamento da pessoa, da criatura. Vou fazer faculdade, então, de jornalismo, se eu não fizer medicina, e eu na dúvida, vou fazer jornalismo porque eu gosto muito de escrever, de me comunicar. E aí, com o jornalismo, eu vou conseguir o recurso financeiro necessário para poder fazer a segunda faculdade de artes cênicas. Daí ninguém vai poder falar nada para mim. Então, né? Ok. Uhum. Aí, o que aconteceu? Realmente, aí depois desse concurso, depois de várias coisas que aconteceram na escola, conversa com os professores, eu acabei desistindo da medicina mesmo e indo para o jornalismo. Cursei, tudo bonitinho. E aí eu casei cedo, eu acabei casando no meu primeiro ano de faculdade, sabe? No último ano de faculdade eu tive minha filha mais velha, que ela hoje vai fazer, agora dia 6 de julho, ela vai fazer 15 anos. Gente, uma moça, ela vai debutar. Eu tô ficando velha. Olha aqui os cabelinhos brancos, ó, tá vendo? É isso aí, entendeu? Então minha filha vai fazer 15 anos, a minha filha mais velha. E aí eu, né, tive a Yasmin, então, quando eu tava no último ano da faculdade. E foi uma aventura e eu acabei, né? A vida é uma loucura e a gente tem essa questão financeira que pega muito. Então eu acabei não fazendo artes cênicas e aí foi passando o tempo e eu tava com dificuldade no mercado da comunicação, porque na minha cabecinha, quando eu escolhi jornalismo, eu pensei
vou tranquilo, vou trabalhar num jornal, numa revista, numa rádio, num lugar, vai ser legal. Não consegui. Eu não conseguia colocação no mercado, entendeu? Então eu fui trabalhar como promotora de celular em shopping, fui, sabe? E só empregos assim, que não tinham nada a ver com a minha formação. Até que eu tava meio frustrada assim com a situação e eu sempre gostei da área da saúde. O que eu fiz? Vou voltar para a área da saúde. Aí minha filha era bem pequenininha, até fui fazer farmácia. Cheguei a cursar 1 ano de farmácia. E tava gostando. Aí eu fazia o estágio, tudo, né? Mesmo com a questão financeira que pegava muito, né? Pagar uma faculdade, né? E tudo mais, eu e meu marido, né? Rachando as contas da casa e tal. E aí eu comecei a fazer junto, a loucura, não sei de onde que eu tiro essas coisas, que os professores de farmácia, justamente da universidade que eu estava fazendo, falaram, nossa, se você fizer uma pós na área de língua portuguesa, você tem jornalismo, você já consegue ir dando aula. E aí você pode continuar a farmácia também. E o que eu fiz? Junto com a faculdade de farmácia, eu fui fazer uma pós em língua portuguesa. E aí chegou num ponto que eu dormia 3, 4 horas por noite, fazia estágio, fazia faculdade, fazia pós, né? Tinha minha filha pequena. Aí meu marido, aí também o financeiro tava pegando. Aí meu marido falou assim: Meu, não dá mais pra te aguentar, você tá ficando chata. Você tem que escolher o que quer da vida, não dá pra você fazer tudo, né? Assim, você tá se desgastando, você vai ficar doente. E realmente tava ficando chata porque eu não dormia, tava ficando cansada, né? Aí eu falei pra ele: Não, eu vou continuar pós. Aí eu larguei a faculdade com muita dor no coração, porque eu realmente gostava do curso. Mas assim, eu sei que era uma coisa legal, porque eu falei assim, pô, eu já sou da área da comunicação. Após língua portuguesa, eu gosto de escrever. Né? Eu ainda não tinha publicado nenhum livro. Eu só até então eu tinha vários livros na minha gaveta, trancados no armário. Né? Como muita gente tem e deixa ali guardadinho. Mas aí eu achei melhor, porque eu falei, uma pós tem mais peso do que uma outra faculdade numa outra área nesse momento. Então eu optei dessa forma. Não me arrependi. E aí foi passando o tempo, eu fui trabalhando em escola, comecei muito a trabalhar com escola, na área de comunicação dentro de escola. E foi uma coisa que eu me apaixonei. Né? Trabalhar junto com os professores, junto com a área pedagógica. Eu cheguei a dar aula de oficina de jornalismo para os alunos, então isso estava me aproximando, foi apaixonante, é muito legal mesmo, sabe, o trabalho. Então estava me aproximando já de alguma coisa que eu gostava muito de fazer, já estava me sentindo mais realizada. E até que chegou no momento que a situação estava complicada, meu marido estava, né, não, tava desempregado há um tempo, minha filha e ele estavam querendo vir para Londrina porque a família dele veio morar aqui, né? Tem uma boa parte da família dele aqui. E a situação lá em São Paulo, assim, era complicada, porque você tem o salário e para você se sustentar lá, o custo de vida, né, é muito alto, né? Você mora em São Paulo, né? Você Sim. sabe disso, então. E aí, eles queriam ir embora e eu estava trabalhando num colégio que eu amava de paixão. E aí eu falei, meu Deus, eu vou largar esse emprego, mas como ele estava desempregado fazia um tempo e estava querendo recomeçar e tentar, eu falei, é melhor eu ir. Conversei com o meu chefe, ele concordou em me dispensar para eu poder ter o seguro, ter tudo, né? E aí eu falei assim, é melhor eu ir para Londrina, tentar alguma coisa nova, quebrar a cara e voltar para São Paulo com o rabinho entre as pernas e começar de novo aqui e tal, do que eu nunca tentar ir para Londrina e não saber como vai ser e viver a minha vida inteira pensando, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? E, né, como seria? Então eu falei, meu, que se dane, vou arriscar, vamos. Aí os dois ficaram felizes e eu também acabei ficando feliz porque aqui em Londrina eu encontrei uma qualidade de vida que eu não tinha em São Paulo. Né? Aqui, assim, foi uma adaptação muito rápida. É, Você não tem aquela poluição louca, eu vivia com a rinite atacada, né? Você não tem aquele trânsito infernal, uma coisa que estressava muito a gente, né? De você ir trabalhar e demorar. Tinha trabalho aí, teve emprego meu que eu demorava 3 horas para ir e 3 horas para voltar do trabalho. Sério? É tipo, sabe, assim, da Moca até o Morumbi. Eu pegava ônibus, metrô, trem, baldeação, andava a pé um trecho. E aí você fica, tipo, 6 horas, né? Ou 5 horas por dia só de trânsito. Você fala, meu, a pessoa pira, né? Então, perante todas essas situações, assim, Londrina foi maravilhoso. E aí aqui eu também tive empregos incríveis. Enfim, né? Também passei em alguns lugares, inclusive colégio também. E aí aqui eu tive o meu neném, o meu segundo filho,
que eu falo neném, mas ele tá com 4 aninhos já. E, e assim, aí nesse meio tempo eu fui fazer letras, eu fui cursar letras na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e foi muito louco, porque ó, agora não, você vê na minha vida, você vai perceber que a minha vida, quando vem, acontece uma coisa, ela não acontece só uma coisa, ela acontece um turbilhão de coisas. Sempre foi assim. E aí eu resolvi, eu estava trabalhando no Colégio Marista de Londrina, muito conceituado, né, no Brasil todo, no mundo, né, a rede. E aí nisso eu falei assim, vou fazer faculdade de letras. Ok, vou prestar vestibular. Então vou fazer o Enem, me inscrevi pro Enem. E estava chegando perto já de pagar a taxa do vestibular. Ok, que é setembro que paga. Beleza. Aí a minha menstruação atrasou. Aí eu falei, eu acho que eu tô grávida. Aí eu falei assim, bom, vou fazer o teste. Então era o último dia de pagar o valor. E o valor é alto, né? Do vestibular, é mais de R$ 100. Aí eu falei, ah, meu, eu não vou prestar o vestibular se eu tiver grávida, desencana, né? Eu já me inscrevi no Enem, beleza, o Enem eu vou lá, eu faço com decência, bonitinho, não tem problema. Mas aí eu desencano do vestibular, ok? Eu estava grávida. Aí eu falei assim, não, tá tranquilo, eu tava grávida. Eu não paguei o vestibular. Aí eu fiz o Enem e falei assim, aí eu falei, depois que sair a nota, vamos ver como que eu fui, né? O que que deu, porque eu acabei nem estudando direito, assim. Tá? Mas fiz direitinho, tá? Me esforcei, fiz tal. Aí quando saiu o resultado, a quantidade de pontos que eu tive, né? Somando a redação, a prova, tudo, dava pra entrar, dava pra fazer ou pedagogia ou letras na UEL. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei pro meu marido, não é porque eu tô grávida, tô trabalhando. Mas eu não vou deixar passar uma oportunidade dessas. Eu vou me inscrever. Se por um acaso eu passar, a gente pensa o que faz. E aí eu me inscrevi e consegui passar para letras. Em segunda chamada ou terceira chamada, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, eu vou pra aula. Tá bom, né? Eu já tava com a barrigona estourando, assim, no final da gravidez, e eu ia pra aula, bonitinha, com o Cadu na barriga. Né? Tanto que eu ainda brinco que eu falei assim, eu queria trabalhar e estudar até o último dia antes dele nascer. E realmente, eu fui para a faculdade, tudo no dia. A cesárea estava marcada para o dia 19 de maio, né? E aí o médico, gente, o gineco, esqueci, né? Uhum. O obstetra falou assim, que ele já queria que eu parasse antes, só que eu, teimosa, falei, não, doutor, eu tô bem, eu quero ir. Aí na segunda-feira, dia 15, eu fui, voltei dirigindo à noite, tudo tranquilinho. Aí eu falei assim, vou descansar. Aí a partir do dia 16, né, que seria a terça, eu me comprometi a descansar 3 dias, 16, 17 e 18, para poder, né, dia 19 tá tudo certo. E aí eu falei, bom, vou descansar então, vou relaxar agora esses 3 dias. Aí era 3 horas da manhã, começou cólica, contração, não sei o que, ele nasceu no dia 16. Passei o dia inteiro de Olha, trabalho de parto, uma loucura. Foi bem legal, assim, uma experiência muito. Falei, por pouco ele não nasce na faculdade, né? E aí passou todo esse tempo, eu acabei. Aí eu fui para. Aí eu peguei a licença maternidade 40 dias ali só, porque a UEL ela não te dá os 4 meses. Eles te deixam ficar em casa, mas assim, você tem que fazer trabalho, prova, tal, você não fica parado, entendeu? Você não perde a aula, você não perde nada. A aula, na verdade, você perde, porque não tinha remoto naquela época, antes da pandemia. Então, passavam para mim as coisas e eu fazia as provas e fazia tudo meio que remoto, trabalho. E aí, logo eu voltei e eu falei, e agora? Eu não tenho com quem deixar essa criança, né? Vou levar ele comigo. E aí eu mudei o curso. Uhum. E aí eu tava de licença maternidade do serviço. Que eu peguei 5 meses, 4 de licença, mais um de férias. E aí eu falei assim, bom, vou transferir a faculdade para tarde. E porque eu não tô trabalhando agora porque eu tô em licença maternidade, depois eu vejo o que que eu faço. E aí ele ia comigo para a faculdade, amamentava na sala de aula, apresentava trabalho com ele no colo. Era assim. E fui levando. Aí chegou a hora de voltar para o meu trabalho, né, depois de tudo isso. E aí eu optei, né, conversei lá, fiz um acordo, eu optei por não voltar, porque era um momento que eu estava estudando, me dedicando à minha família, e eu falei, eu acho que, né, eu estava realizando um sonho de fazer letras, porque eu gosto muito dessa área, e estava curtindo o curso e também gostando da ideia de dar aula, né? E de continuar trabalho em escola, né? Não somente no administrativo, mas na parte pedagógica mesmo.
E aí aconteceu que depois de um tempo, eu estava na metade do segundo ano de letras já, e aí eu e meu marido a gente optou por ir embora do Brasil. E eu conversei com uma amiga minha que mora na Inglaterra, que trabalhou comigo aqui, e ela falou: não, vem sim, que eu consigo, te ajudo para você conseguir algum emprego tal. Aí a gente estava vendo cidadania portuguesa para tirar por ele, toda essa questão, ok, tava tudo muito bonitinho, fluindo, né? Aí a gente entrou com documentação, pagou a advogada de Portugal, fez tudo tranquilo e ficou esperando. Nessa espera, eu resolvi fazer uns cursos no Senac na área de gastronomia. Então, eu fui fazer curso de sushi man, curso de confeitaria, cursos dessas coisas, porque eu falei, né, com comida você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Eu preciso de alguma coisa, porque letras, português, oi, gente, como que eu vou morar na Inglaterra, letras, português, né? Enfim, aí eu tive que parar, eu parei a faculdade, né? Falei, não, vou parar, vou fazer um negócio que me dê um, né? E o que aconteceu? Uma surpresa, assim, super interessante. A advogada passou a perna na gente. De Portugal, sumiu com os nossos documentos, sumiu com o nosso dinheiro, não deu a entrada nos documentos, perdemos a cidadania, né? Assim, a chance, né, de fazer a cidadania. E tal, a gente desistiu e seguiu a vida. E aí eu voltei. Aí o que eu fiz? Voltei para a UEL. Aí quando eu fui voltar para a UEL, voltei para o curso, continuei e tal. Aí comecei a trabalhar de novo num outro lugar, né, na área comercial, numa outra empresa. E fui trabalhando junto com a faculdade e tal. Só que aí a gente de novo voltou com essa história de ir embora do Brasil. Falamos assim, não, agora a gente vai tirar a italiana, pela minha parte, porque a gente falou assim, a italiana você vai morar lá, e quando você vai morar lá, 3 meses, tudo mais, a gente estava até assinando contrato já, tal, na província lá. Província não, esqueci o nome agora. Enfim, na cidade lá. E aí você fica lá e é comune que chama. E aí você fica lá um tempo, e aí passa o vigile, né, que é o fiscal e tal, e aí você tá liberado para ir embora. É muito mais rápido, porque a portuguesa, ela demoraria um ano e meio, 2 anos. E para quem tá acompanhando o que está acontecendo lá na Europa, tava tendo um negócio que era o Brexit. Então, assim, o Reino Unido, a Inglaterra, né, saindo da comunidade europeia. E com isso, mudaria muito pra gente, porque a gente ia pra Itália para ficar 3 meses, 4 meses, e depois de lá a gente ia pra Inglaterra, porque a minha amiga estava esperando lá, tudo tranquila, né, tal, até com uma proposta de trabalho para mim. Então a gente já estava bem engatilhadinho. E a gente tinha um prazo. Isso era o que fazia a gente ter essa pressa. O prazo curto, entendeu? Porque assim, a gente tinha até dezembro de 2020 para estar dentro da Inglaterra já trabalhando, já tá, assim, sabe, bonitinho. Porque se você não entrasse Uhum. até ali, por conta do Brexit, já era. Você não é, assim, não é que você não entra, mas é muito difícil, tudo fica muito difícil, né? Muita burocracia. E aí eu acabei, né, eu e meu marido, a gente acabou fazendo todo esse trâmite, fez o levantamento, né, vendeu o carro para conseguir fazer documentação, tudo, ia comprar passagem, estava com tudo no esquema. O que aconteceu? Veio a pandemia. Ah, A gente nossa. estava desfazendo de um monte de coisa, estava tudo certinho no esquema, veio a pandemia. Aí eu já tinha largado a UEL de novo, né? Uhum. Então eu acabei não retornando mais à faculdade, né? Acabei não me formando em letras e também acabei não indo embora. Então a gente está aqui agora no Brasil ainda. Mas a gente meio que desistiu mesmo. Depois de tudo isso, 2 vezes. Não, não, né? Acho que é um sinal de Deus falando assim: fiquem no Brasil, o lugar de vocês é aí, não, não tentem mais ir embora. Então a gente optou mesmo por ficar aqui. E assim, essa é a minha história profissional, que eu acabei, que junta um pouquinho da minha família, um pouquinho da minha vida, né? Porque acaba. É tudo junto e misturado, né? Só para vocês entenderem aí quais foram as minhas escolhas e o porquê que eu tive essas escolhas, entendeu? Aham. Nossa, bastante coisa, né? Você é uma mulher bem versátil, né? Tudo mais, assim, muito bacana. É muito legal quando a gente vê alguma coisa que nos inspira, né? Pô, vou fazer uma faculdade, vai, faz, e aí tem coisas na família, né? Eu nunca passei por isso, mas uma gravidez, né, deve mudar tudo os esquemas, né? Assim, né? Quando eu fiz pedagogia, tinha muita amiga minha que ficou grávida durante o período e aí era uma loucura, né? Porque aí você tem que levar o neném na faculdade, aí
né, tem problemas, o humor muda tudo, né? Mas são muito guerreiras mesmo, né? Muda bastante coisa. Mas muito legal. Conta pra gente agora os livros que te marcaram ao longo da sua vida, assim, que você fala, nossa, esse livro eu lembro com muita saudade, esse autor é muito bom. Conta pra gente. Bom, quando eu vi que você ia fazer essa pergunta, eu separei 5. Eu não Uhum, vou me alongar assim falando da história do livro, né, dando spoiler, nada. Eu só vou falar rapidamente, aí as pessoas vão lá e procuram, e eu só vou falar o uhum, porquê que me marcou. Pode ser? Eu acho que fica tá, mais fácil também. Porque eu não vou estragar a beleza. surpresa do povo. Porque eu não sei falar sobre uma coisa que eu gosto muito sem dar spoiler. Então eu Sei. tento falar mais tranquilo, entendeu? Aham, Ó, o primeiro de que eu vou falar, ele chama A Vida é para Valer. Ele é do Antônio Carlos Vilela. Esse livro não é muito conhecido, é um livrinho fino. E assim, eu li na minha adolescência, tá? Ele é muito bom para adolescentes, não que não seja para adultos. Também é aham. bom para adultos. Eu gosto muito de indicar para adolescentes, porque é um livro. Assim, eu chorei litros, 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 litros. E eu acho que Nossa! não, e minha filha também, minha filha leu. Porque o meu livro de escola, esse livro era meu da época de escola e eu guardei, né? É que ele não tá aqui porque eu emprestei para uma amiga minha e para a filhinha dela para elas lerem. Mas a minha filha leu, chorou litros também, falou que foi o livro que ela mais chorou na vida dela, e meu marido também. Então, assim, Caramba! realmente. Mas não é que eu tô falando para todo mundo ler para chorar, para ficar depressivo, né? Não é isso. É que ele é emocionante. Só para vocês entenderem, ele conta a história de gêmeas que aí acontece um acidente, né? Isso aí é o comecinho do livro, e aí cada uma vai morar com parentes diferentes, então elas não estarão mais juntas. Só para vocês entenderem como começa a história. E o resto eu não vou contar porque é spoiler, tá? Mas é legal, vale a pena para pessoa, principalmente para jovens, né? Porque adolescente muitas vezes ele tem esse inconformismo, essa insatisfação, né? Ah, minha família, ah, minha escola, ai que droga, e de repente ele lê uma coisa dessas e fala, nossa, existem histórias muito piores que a minha, então peraí, deixa eu dar uma valorizada aqui no que eu tenho, né? Então eu acredito que seja mais ou menos para esse lado aí. Aí agora eu vou falar de mais dois que eu li ao longo da minha vida. Um deles é A Cabana, que a Cabana inspirou o filme. Eu tanto li o livro quanto assisti ao filme, e assim, os dois foram muito bons mesmo. Eu achei que o filme retratou bem o que o livro trouxe. E é do William P. Young. E assim, gente, tanto que quando eu li a primeira vez A Cabana, eu chorei litros. Eu sou muito chorona, sabe? Eu choro em propaganda, enfim, eu choro em qualquer negócio, eu tô chorando. E esse livro, ele me marcou tanto que na época eu cheguei a achar que era verdade a história. Mas não só eu vi que muita gente que lê fica achando que é real. O livro é tão bem escrito que vale muito a pena. Eu acho que é uma coisa assim de fé, né? A mensagem que ele te transmite é a tua relação com Deus, é a tua fé, é algo assim, o perdão, o entendimento de situações super extremas, porque é o assassinato de uma menininha inocente tão pequenininha e a falta é o inconformismo de um pai de ter perdido essa criança, e isso realmente, né, para qualquer pai e mãe é chocante. Então é mais ou menos disso, para quem não conhece a história, né? Então vale super a pena ler e também assistir o filme, fazer as duas coisas aí, vale a pena. O terceiro, eu vou falar pra vocês. Eu não tenho vergonha de assumir, não, tá? Eu sou muito fã dos Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Só que, por que eu tô falando eu não tenho vergonha de assumir? É que eu fiz uma coisa. Quem nunca? Eu acho que é quem nunca. Eu assisti o primeiro filme dos Jogos Vorazes, o segundo. E aí tem o terceiro e o quarto, que são baseados no terceiro livro, porque é uma trilogia. Só que eu nunca tinha lido os Jogos Vorazes. Eu conheci pelo filme. E eu fiquei tão fanática, tão fissurada, tão apaixonada, que quando eu soube que ia demorar mais de um ano para lançar no cinema o terceiro filme, eu falei, não, eu vou ter que pegar o livro para ler. Então eu peguei emprestado numa biblioteca. Aliás, eu peguei emprestado na biblioteca do Marista, se eu não me engano, com a Marcinha, que tá aí na live assistindo. e, e eu li inteirinho, devorei o livro. Assim, foi um livro muito bem escrito e o que eu gostei é que eu vi que o filme também, sabe? É o tipo de filme que foi bem baseadinho no livro. Não fugiu muito ali. E a escrita, né, ele foi muito bem escrito, tinha muitos detalhes, então, assim, é uma leitura legal.
E eu acredito que seja legal. Só que eu acabei não lendo o 1 e o 2, tá? Por isso que eu falei da vergonhinha, mesmo depois eu não li. Mas, assim, é uma coisa que vale a pena, sim. Para quem curte ler e fazer comparativos de filme e livro, tanto ler quanto assistir a trilogia dos Jogos Vorazes, que é sensacional, uma crítica, porque é assim, ó, tem gente que vê de fora e fala, ah, é só mais um filminho adolescente, é só mais um filminho assim pra vender, não sei o quê. Não, gente, é uma crítica social sensacional. Sabe, é uma crítica política, uma crítica da estrutura da sociedade, do funcionamento, porque uns têm tanto, porque outros têm tão pouco, essa questão do abuso, sabe? Então, meu, muito bom mesmo. A Suzane arrasou na crítica dela. E aí, o último que eu escolhi aqui para falar dele, eu li, foi o último livro que eu li, inclusive. Eu li na semana retrasada, eu li em 2 dias. Eu só não li menos porque, né, a vida é corrida, senão eu não tinha vontade nem de largar o livro. Esse livro que eu escolhi, ele é muito polêmico para os fãs. Por que que eu vou falar que ele é polêmico? Porque quem gosta de Harry Potter, quem gosta, né? Eu sou muito fã de Harry Potter, e que assistiu e leu, enfim, sabe que não foi escrito pela J.K. Rowling A Criança Amaldiçoada, porque ele é um roteiro, né, de teatro, ele foi escrito, até anotei o nome aqui do autor, porque John Tiffany e Jack Thorne, acho que é assim que se pronuncia, ele foi escrito por eles, né, claro, com o aval da J.K., enfim, mas assim, e ele é muito diferente, é um livro que eu li que ele não é um livro assim, como que eu posso dizer? Ele é um roteiro mesmo. Então, para quem for ler, pode causar uma estranheza, né? Ai, não tá detalhando tudo. Ele é muito pá, 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 muita fala em cima de fala e eles descrevem a cena assim rapidamente, mas eu achei legal. Eu acho que é uma experiência diferente que as pessoas têm que dar valor para isso, sim. E não ficar criticando, porque eu vi muita gente criticando. E eu acho que é tão bacana, é uma continuação daquela história, tanto que vai sair no cinema o ano que vem, porque era para sair esse ano, mas por conta da pandemia, né, ele ficou pro ano que vem, o filme. E eu acho que é um encanto, né, ver o Harry Potter, o filho do Harry Potter, né? Então, assim, quem acompanhou toda essa saga, desde a infância, adolescência, vida adulta, e chegar e ver o filho daquele ídolo, né, enfim, não só dele, né, dos outros personagens, uma história, eu acho que é sensacional e muito bem elaborado, sim. Eu gostei, eu achei que não perdeu o encanto, não. São Nossa, essas as minhas indicações. nossa, que bacana, né? Eu gosto muito assim de ler roteiros, principalmente de peças de teatro, né? Você me lembrou um que não tem nada a ver, mas assim, só por conta de ser roteiro de peça, o livro Meu Passado Me Condena. É um livro que começa com crônicas, acho que é da Tati Bernardi, se eu não me engano. E depois ele tem um roteiro de algumas cenas da peça, né? Da peça Meu Passado Me Condena. E é muito legal, porque é muito engraçado e essa dinâmica assim do roteiro ser falas e alguns detalhes pequenos do cenário, assim, traz uma leitura mais dinâmica, né? Assim, é legal para quem está começando a criar o hábito de ler, né? Assim, acho bem legal essas dicas. Anotei todas aqui e se você tiver mais, me passa que a gente vai fazer um post das suas indicações de livros. Vai ser bem legal. Ah, show. E Pode o deixar. próximo, né? A nossa próxima questão aqui, nossa próxima perguntinha, assim, são duas perguntas, né? Que é importante, né? Eu gosto de separar elas um pouco, porque não é a mesma coisa, né? O que te inspira no seu trabalho, né? Barra o que te dá esperança na vida. Olha, em primeiro lugar, o que me inspira é a minha família, né? Principalmente o meu marido e meus filhos, e a Yasmin, o Cadu, Carlos Eduardo, o Wilson, né? São as minhas maiores inspirações, com certeza, porque são aquelas pessoas que estão no meu dia a dia ali me aguentando, aguentando minhas TPMs, aguentando quando eu estou escrevendo, porque assim, geralmente quando eu estou produzindo um livro, alguma coisa, eu fico tão assim, tão no meu mundinho
que eu não quero parar de escrever. Então, vamos supor, e eu trabalho, né? Como eu sempre trabalhei CLT, então eu tenho que dividir o meu tempo. É muito certinho, assim, entre vida social, entre família, entre afazeres da casa, entre, né, estudar alguma coisa, entre trabalhar, sabe, assim, você tem que dividir sua vida. E sobra pouco tempo para eu me dedicar para minha carreira de escritora. E é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. Então, é assim, aquela coisa de eu querer passar feriado escrevendo, de eu querer passar madrugadas escrevendo, né? De eu passar o final de semana escrevendo, porque qualquer momentozinho, né? Muitas vezes almoçar na frente do computador, tá escrevendo e tá comendo junto. Então, assim, eles têm essa compreensão, sim. E sabe, uma coisa assim que eu encho o saco deles, porque eu escrevo e eu falo, meu, vocês têm que ler. Vocês têm que ler meu livro, porque vocês são os meus críticos. Para quem que eu vou dar esse livro para ler se não for para vocês agora? Assim, vou sair. Não, eu tenho que ser alguém que realmente fale na minha cara o que vai achar, o que não vai achar, porque se você vai dar para algum amigo ou para alguém assim de fora, uma que às vezes a pessoa não tá com paciência para ler, não tá com tempo, né? E outra que às vezes a pessoa vai ficar sem graça de falar na sua cara. Isso aqui ficou uma porcaria, entendeu? Então, que bom que eu tenho eles aqui como meus críticos. E é bom porque são perfis diferentes de leitura, né? De leitores. Então, meu marido aí no auge dos seus 40 anos, minha filha, né, vai fazer 15. Então, são leitores interessantes, porque uma adolescente, e eu gosto de escrever para esse público adolescente, um adulto também, né, do sexo masculino, com essa visão. Então, para mim, me complementa. Porque aí eu tenho a minha visão, né, de mulher, né, nos meus 30 e poucos anos, aí tem a visão dele que é mais velho, que é homem, a visão dela que é adolescente, menina, tal. Então eu consigo ter uma visão mais geral. Então a minha família, além de me apoiar, de me entender, de estar comigo, tem essas visões diferentes e leem o meu livro e apontam e falam, ah, tá bom, não tá, eu mudaria isso, ah, essa capa que você fez tá horrível, faz outra aí, entendeu? E eles vão falando. Então, sim, com certeza eles são a minha inspiração. E a minha esperança é que as coisas melhorem na sociedade, não somente no Brasil como no mundo, porque a gente está vivendo um momento muito complicado. E minha maior esperança, eu acho que não seria esperança, né? Seria fé. É em Deus, porque eu acredito que eu me entrego todos os dias nas mãos dele. Porque, assim, antigamente eu acho que eu fazia errado, sabe? Eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar. Porque tem algumas diferenças. Eu gosto de falar isso, principalmente porque eu estou descobrindo isso. Então você tem a fé, a esperança e a expectativa. Aí você tem a expectativa, é quando você quer muito uma coisa e você coloca aquilo assim no topo. Ah, não, porque se aquilo não acontecer, eu vou ficar frustrado. Então a expectativa sempre vai te gerar uma frustração. Né? Eu quero, não adianta, eu vou ter, não sei o quê, e bibibi. Não, porque vai acontecer, porque já aconteceu. Se você for assim, muitas vezes você vai se frustrar. Então é uma expectativa. A esperança é um negócio assim que você acredita que vai dar certo, né? Um pensamento positivo, não vamos desistir, um dia vai melhorar, tal. Então é uma coisa, né, mais tranquila. E a fé, que é o que eu gosto muito de falar assim, que eu tô aprendendo um pouquinho sobre a fé, porque eu ainda tô engatinhando nisso, é muito de você se entregar para Deus e falar assim, Deus. Porque não adianta você chegar nele e falar assim, eu quero tal coisa. Não, porque nem sempre aquela coisa que você almeja, que você quer, é o melhor para você. Entendeu? Aí você vai. Aí vai te causar frustração, vai acontecer um monte de coisa. Então, ultimamente eu ando dizendo que o meu maior foco está na fé, de me entregar para Deus e falar que sua vontade seja feita. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou trabalhando, eu estou escrevendo, eu estou cuidando da minha casa, da minha família, da minha vida. Estou esperando, né? Tenho esperança de que algo melhor aconteça. O senhor sabe o que vem no meu coração de vontade de ser uma escritora famosa, bem-sucedida, de ter livros e filmes e peças de teatro, que eu consiga escrever tudo isso, que eu consiga alcançar o mundo, ter milhões de seguidores, hello! Né? Ele sabe do meu coração, mas eu não sei quando isso vai acontecer e se isso vai acontecer. Né? Ainda brinquei com meu marido hoje, né? Que ele falou assim, nossa, tem tanto escritor aí que só né? A gente sabe disso, né? Só reconhecido depois que morre. Aí eu falei pra ele, nossa, meu, que sacanagem, eu não quero que isso aconteça comigo, não.
mas se for a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer, né? Então eu tenho que viver cada dia da melhor forma possível, me dedicando e acreditando que um dia vai chegar a minha hora. Enfim, é isso. Eu acho que é um pouquinho disso aí. Nossa, que bacana. É muito interessante a percepção que as pessoas têm dessas palavras, né? Por isso que eu gosto de colocar elas e até eu já até pensei em mudar esse roteirinho aqui, mas eu acho muito interessante o que as pessoas interpretam por esperança e por inspiração. Porque às vezes as pessoas, né, vivem a vida e não se dão conta de que são palavras, né, são coisas extremamente necessárias, né? Você precisa acordar e falar qual é a minha inspiração de hoje, né? Tipo, a palavra, né? O que significa a palavra inspirar, né? Só o fato, e hoje, ainda mais hoje, né? Inspirar e ter o ar, né? O pulmão completamente repleto de ar, você já fala assim, obrigada, né? Seja qual for a sua fé, mesmo se você não acreditar em Deus, isso já é o primeiro presente do dia, né? E, e essa coisa da esperança, né? Tipo, o que você espera? Você pensa no amanhã? O que você pensa do amanhã? O que você gostaria que fosse o amanhã, né? Porque o que a gente emana para o futuro, a gente acaba colhendo, né? No minuto seguinte. Eu acredito muito nessa questão do universo, né? Como você falou, assim, às vezes a gente pede alguma coisa e o universo, né? Ou Deus, ou seja lá o nome que se dê, vai devolver pra gente e às vezes acaba devolvendo pra gente algo melhor do que a gente pediu. Mesmo que na hora a gente pense, nossa, isso foi pior. Não, lá na frente a gente vai ver que foi melhor. Então é muito interessante, assim, essa pergunta, assim, porque ela suscita respostas muito inspiradoras, assim. Por isso que eu falo que a live, ela tem o caráter de ser algo inspirador, de ser algo que a pessoa vai ver e falar, poxa, eu não tinha pensado nisso, sabe? Isso que é muito legal. A questão 5, Má, é para você falar pra gente um grande sonho seu. Talvez assim, um top 5 de sonhos, assim, pode ser um sonho material, um sonho mais social, mais político, assim, ou um sonho pessoal. Conta aí, quais são seus sonhos? Bom, eu tenho um sonho desde que eu era pequenininha, assim, desde que eu me entendo por gente, é, de ajudar e de trabalhar. E você sumiu. Será Oi, que foi voltei. só pra mim? Ou você voltou? Voltou? Voltei? Tô te Deu vendo, tô uma te vendo. cortadinha, né? Então, deu uma travadinha, mas já passou já. Ah, tá. Então, assim, desde criança, eu sempre tive um sonho, que eu não sei se isso é um chamado, se é um sonho, um objetivo, o que seria, né? Eu acho que é um sonho mesmo, de trabalhar a favor de jovens e de crianças, principalmente os que estão em risco, né? Porque é assim, eu, na minha história pessoal, né, tem muitas coisas que eu não comentei aqui sobre a minha vida pessoal, mas não vai dar pra comentar. Ah, a É gente faz muita uma coisa que já parte aconteceu na minha 2. vida, mas só pra você entender, eu sou adotiva. Então, eu acredito que. Oi? Não tô. Não, picotou. Tô aqui. Tá me ouvindo? Travou. Oi! Tá Tá me voltando. ouvindo? Tá voltando? Agora sim. Agora sim. Voltou? Voltou. Você tava falando Posso que você continuar? é adotiva? Uhum. Então, aí assim. Então, aí, não sei, eu acredito que possa ser isso também, pelo fato de eu ser adotiva. Mas eu tenho contato com a minha família biológica, tá? A minha família que me adotou, assim, meus dois irmãos, meu pai e minha mãe, eles já faleceram. Né? Eles faleceram, infelizmente, aí já aconteceu. Eles eram de idade, né, quando me adotaram. Então, foi acontecendo, né, progressivamente. Eles ficaram doentes, enfim. E aí eu tenho um bom contato com a minha família biológica, né? Tanto que a minha irmã tá me assistindo aí que eu vi. Agora eu não sei mais quem que tá aí porque eu não consigo ficar rodando aqui embaixo, que eu tenho medo de travar. Mas assim, a gente tem um bom relacionamento, a gente se conheceu, eu já era adulta, já estava casada, a minha filha era nenenzinha, minha primeira filha. E a gente tem, graças a Deus, né, uma boa coisa, assim. Mas assim, desde criança eu acredito que isso possa ter influenciado de alguma forma, entendeu? Porque eu sempre tive esse olhar especial
para crianças e adolescentes que estivessem numa situação de risco, que não tivessem uma família, que estivessem no orfanato, que estivessem, né, abandonadas. E até hoje eu sonho com isso, é uma coisa que eu não desisti. Né? Eu sei que é um projeto muito audacioso, muito grande, ambicioso, e ele é engraçado porque ele faz parte de todos os meus outros sonhos, juntos. Por exemplo, agora eu vou te explicar o porquê, né? Para fazer sentido. Eu sonho em ser uma escritora bem-sucedida e uma escritora que possa ser internacional, né? Assim, tipo a J.K. Rowling mesmo, do Harry Potter, né? Porque não é sonhar, gente. Sonhar a gente pode sonhar com qualquer coisa. Depois, se não der certo, tudo bem, eu sonhei, né? E então, assim, por quê? Porque eu quero atingir com o meu trabalho, eu não quero só por dinheiro e por fama. Eu quero atingir esse patamar para levar uma mensagem bacana para as pessoas, para inspirar essas pessoas, para tocar no coração dessas pessoas, entendeu? Para elas mudarem a visão delas de vida, para elas serem mais gratas, para elas, sabe assim, pelo meio da arte mesmo, elas conseguirem resolver os seus problemas, sabe? E com isso, claro, não só levar por meio da arte, da literatura e do teatro, do cinema, a minha arte, mas assim, aproveitar também para ter o dinheiro, né, necessário, porque uma pessoa nesse patamar ela vai ter muitos seguidores, ela vai ter fama, e essa fama é o que vai fazer engajar projetos como esses, grandes projetos para ajudar a juventude, porque a juventude assim, ela anda muito perdida. Né? E não somente esses que eu falo de risco, os jovens que estão dentro das casas de classe média, de classe alta, todos, assim, de forma geral, né? Então, assim, eles precisam de um apoio, de um respaldo, de alguém que olhe com carinho para eles, de alguém que produza um conteúdo de qualidade, porque a gente vê, assim, infelizmente, muito conteúdo que não é bacana para eles. E que está solto pela internet em todos os lugares e que eles estão consumindo isso desenfreadamente. E as famílias, por essa questão de muita preocupação material, de ter que trabalhar, de ter que prover, não está conseguindo dar conta de olhar para esse jovem, né, e para essa criança. Então, eles se perdem muito. Né? Então, independente da classe social e dos motivos pelos quais eles estão assim, eu acho que fazer esse tipo de trabalho com certeza vai ajudar demais, entendeu? Então, por isso que eu falo para você que eu tenho esse desejo de alcançar, que eu sonho grande, porque é uma coisa ali interligada com a outra. A vontade de ajudar, a vontade de realizar meu sonho e, claro, né, a vontade também de ir para a área artística um dia, quem sabe, né? Muito legal, nossa, muito rico, né? Assim, várias aspirações, várias, né, nuances, assim. Puta sonho, né? Nossa. E eu acho que essa preocupação de uma geração anterior com a geração seguinte, ela é muito saudável, porque às vezes eu vejo a geração anterior, né, a nossa, assim, é, ou, ou a geração posterior em luta, sabe? Em atrito. Os mais jovens criticando os mais velhos criticando a postura dos mais jovens. E aí os mais velhos, eles querem dar sermão, né? Faz assim, não sei o que, está errado, você fez errado, você tá... E aí pouco tempo para ouvir, né? Ouvir o jovem, né? O que você está sentindo? O que você está consumindo? O que você gosta? Qual é o seu desejo, né? Eu gosto muito de fazer isso na sala de aula, né? Estou dando aula de inglês no momento. Então eu pergunto assim, o que você sabe? Você gosta? O que você já ouviu de inglês? Não sei o quê. Para primeira parte deles, né? Porque é pouco isso. Eles têm pouco. Às vezes os pais não sabem muito como. Né? Às vezes convive, mas não conhece exatamente o perfil dos filhos, dos amigos dos filhos, né? Das influências. Justamente porque a gente está num mundo assim que a internet acaba fazendo a cabeça, né? Tipo, se você não tem. Às vezes eu me policio, eu falo, gente, eu tô muito tempo no Instagram. Já passou meia hora e eu tô no Instagram, eu não saí desse celular. Eu tenho que dar um tempo, gente. Isso não é saudável. É muita propaganda, é muito exibicionismo, sabe? A minha mãe fala, sai desse quadradinho. Aí eu falo, é verdade, né, mãe? Tô muito tempo aqui. Aí eu vou, gosto de escrever, eu tenho brinquedo até hoje, né? Tem uma sobrinha minha que fala, nossa, Cacá, mas você ainda tem boneca? Você não deu essas bonecas? Olha, eu dei algumas, mas eu fiquei com essas aqui que
foi do meu coração, assim, sabe? Então eu paro, brinco de boneca, leio livros de criança, ouço músicas da minha adolescência, sabe? Eu acho que assim, falar para as crianças e para os jovens que a gente não precisa crescer, sabe? Não precisa virar um velho resmungão, sabe? De vez em quando a gente tem nossos momentos, né, de velho resmungão. Mas eu acho que, sabe, a minha mãe me ensinou isso. Olha, numa festa que eu tava, que teve aqui em casa, antes da pandemia, é claro, né? Falou, Clarice, você não sai desse celular, vem conversar com seu avô, com seu tio, né? Que você não vê há muito tempo, não sei o quê, com seu outro primo da sua idade, tenho vergonha, ai, não quero, não sei o quê. Esse diálogo intergeracional, né? Você conversa, você aprende a conversar com um bebezinho, com uma criança de 2 anos, com um primo da sua idade, com um avô que tem 90 anos, né? Alguma coisa essa pessoa vai te ensinar ou você vai ensinar para ela. Pode ser que vocês não conversem por 2 horas, não tenham tanta afinidade. Mas assim, saber conversar, né? Saber olhar nos olhos, saber ouvir com atenção o que a pessoa está falando, né? Levar em consideração o ponto de vista dela. Isso é tão difícil hoje em dia, sabe? É tão difícil você falar, gente, vamos se ouvir. Ah, mas eu não concordo com ele. Mas calma, ele tem o ponto de vista dele, sabe? Essas mensagens, ouvir de uma escritora que você tem esse sonho, né, de atingir jovens, é sensacional, assim, porque acho que é muito necessário. E outros entrevistados já me falaram assim, se existe esperança, ela está na juventude. Porque tudo converge, né, para a juventude. Os produtos, né, do mercado são para a juventude, o auge da vida está na juventude, enfim. E eu acho que assim, a juventude tem o potencial de dar uma guinada aí, sabe? De melhorar os aspectos políticos do nosso país, melhorar as fontes, né, de recursos, lutar por recursos, né? Você vê assim, hoje em dia, você fica sabendo, por exemplo, no Razões para Acreditar, né? No Instagram, que tem pessoas que não têm água, né? Que não tem um banheiro. Como assim, gente? A gente está no século XXI. Eu fico muito triste com essas coisas, sabe? Então a gente tem que se unir para lutar por o mínimo de dignidade para as pessoas, por educação de qualidade. Então, às vezes eu converso com alguns escritores, né? E eu vejo que assim, eles têm o sonho de ter muitos seguidores, de ter fama, de ter ganhar dinheiro, do seu livro virar filme. Mas e aí? Qual que é o teor? Qual que é a essência do que você está escrevendo, né? Eu acho que quem se presta a ser escritor hoje em dia está exercendo um ato muito político, né? Porque você vai entrar dentro da cabeça das pessoas, né? E é muito. E já dizia José Saramago, né? Escrever é uma grande responsabilidade. Né? Você vai tancar tudo isso que você está escrevendo aí? Então, é muito interessante, assim. Gostei muito da sua fala. E vou deixar os últimos minutinhos para você falar o que você gostaria, que eu acabei me alongando, né? Para você falar o que você Imagina. gostaria de falar para os seus seguidores que te assistiram aqui na nossa live, que vai ficar salva. Agradecer mais uma vez pelo privilégio da entrevista com você. E a fala é sua. Ai, obrigada. Eu quero muito agradecer, sério. E mesmo que você tenha extraído o dente ontem, eu estava super preocupada. Eu falava pro meu marido, meu Deus, será que ela tá bem? Como será que ela tá? Será que ela vai conseguir? Não, senão a gente marca outro dia. Mas que bom que você tá bem, que bom que você tá melhor, porque não é fácil extrair o dente do siso. Eu também passei por isso. E te agradeço por esse espaço. E com certeza vai ser muito bom a live ficar salva, porque depois aí eu faço mais uma divulgação, aí eu também compartilho nas minhas redes sociais. E assim, o que eu queria aproveitar para falar, né, para reforçar essa minha fala e essa sua fala também, que eu achei extremamente importante, sobre a função do escritor, tá? Eu vou fazer um merchan, mas não é um merchanzão, não. Porque aí a galera que se interessar por saber o que eu escrevo, o que eu ando aprontando por aí, entra na minha rede social. Eu tô em tudo quanto é rede social. É só digitar Maiara Velarde, Maiara com, né, com Y aí, Velarde com 2 L's e DI no final, que você vai achar YouTube, LinkedIn, Pinterest, Face, Instagram, TikTok, todo lugar.
E aí, o que que acontece? O que eu quero te dizer, tá? Aí o pessoal pode ir lá ver o que que eu escrevo, o que que eu apronto. Sobre os meus livros, tá? Porque assim, até o momento eu tenho 2 livros meus que estão publicados de forma impressa e 2 livros, né? Então são 4 livros em formato e-book. 2 estão somente no e-book por enquanto e 2 estão tanto em e-book quanto impresso lá na Amazon. E o que que eu tenho em comum desses 4 livros? Um é infantil, o outro é infanto-juvenil. E os outros 2 são um público mais jovem, né? Jovem adulto, assim, né? Mas dá aí para um juvenil também, né? Do juvenil para cima. Eles têm em comum que tudo que eu faço para escrever, ele tem eu escolho um tema, tá? Um tema que eu acredito que seja importante de ser trabalhado em sociedade. Então, o que que acontece? Por exemplo, o Velório da Dona Baratinha foi o último que eu escrevi. Né, o último que eu publiquei. Tanto que teve uma live super legal que falou dele, fizeram a contação de história, e né, o pessoal fez uma análise sobre isso, sobre a questão da morte, da abordagem, da literatura. Foi muito legal. Tá lá também no meu canal disponível. E a minha intenção com ele foi trabalhar para crianças a questão da morte, porque é um tema, eu gosto de cutucar com o dedo na ferida de alguns temas, entendeu? Então, por exemplo, dificilmente você vê as pessoas abertas para tratar sobre o tema morte com crianças. Então, nesse meu livro, eu trago uma situação que aconteceu em que uma parente faleceu e a mãe e o pai ficam naquela coisa, principalmente a mãe, de meu Deus, conta, não conta, como conta, leva no velório, leva no enterro, o que que faz, e não sei o que, aquele desespero. A criança vai entender, né? Ele só tem 7 aninhos, 6 aninhos, ele é pequeno. Então, assim, para os pais entenderem que é um processo natural, que tem que ser falado isso para os filhos, né? Para as crianças já entenderem desde cedo que sim, existem perdas, né? E como eu tive perdas desde a minha infância, né, que essa questão da morte, eu sempre tive que lidar com isso, para mim sempre foi natural, né? Claro que eu sofro, claro que eu choro, eu já perdi muitas pessoas na minha vida, e assim, mas eu acredito que seja bacana a gente passar isso, porque se você não dá uma estrutura para os teus filhos e para os jovens e para os adolescentes, eles crescem perdidos. E aí entra o meu outro livro, que é esse aqui, Se Eu Não Existisse, que ele até virou peça de teatro aí em São Paulo, só não tá rodando por causa da pandemia, já tem elenco, tem tudo. E o que que Ô, acontece com Má, esse livro? rapidinho, a gente já tá no 56 do segundo tempo. Vamos preparar uma live só para você falar dos seus livros, ler um pouco Pode sobre ser, eles. pode Por ser. favor, vai ser um prazer. Eu já quero muito comprar esse do velório da Dona Baratinha. Quero muito, quero que você mande pelo correio para mim. E a gente monta uma live para você contar. Hoje foi só para te conhecer um pouquinho, só para Não, situar, beleza. beleza? Porque Beleza. já vai dar o limite aqui, vai dar 1 hora. Então, manda um beijo pro seu pessoal aí e vai ter parte 2, hein? Ai, que legal. Eu sou super disponível, a gente conversa. E é isso, quem quiser, então, assim, me procurar, me mandar direct, me mandar mensagem, estou super disponível para conversar. Enfim, é isso. Adoro conhecer novas pessoas e conversar com a galerinha aí, fazer um movimento. Ah, vai ter já um fã-clube da Maia aqui. Obrigada. Um beijo e muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.